Teleaula Natal. Olá pessoal, sou o professor Romerito, homem, moreno, 1,70 m. Sou professor de Educação Física da Escola Municipal Professor Waldson Pinheiro, localizado no Conjunto Vale Dourado, Zona Norte de Natal. Eu tenho um sinal de Libras, de acordo com a Língua Brasileira de Sinais, que é a letra R, de acordo com o alfabeto, que é o dedo indicador e médio entrelaçados. Eu posiciono esses dois dedos ao lado da minha orelha direita e faço uma volta por baixo do meu queixo até a orelha esquerda, indo e voltando, certo? Esse é o meu sinal. Na aula de hoje, estarei dando início à segunda semana das nossas aulas em TV, certo? O assunto da nossa aula é a ginástica e nesse primeiro slide está ilustrado o nome da Secretaria Municipal de Educação de Natal, a imagem da formação continuada em Educação Física, o nome da nossa disciplina, Educação Física, e o tema da nossa aula, Introdução à Ginástica. Lembrando a vocês que em todos os slides da nossa aula, a imagem da formação continuada em Educação Física estará presente na parte superior direita de cada slide. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje tem um roteiro a qual eu estarei seguindo, certo? Nesse roteiro eu estarei abordando o histórico da ginástica, o que é a ginástica, os tipos de ginástica, aquelas competitivas e de demonstração, e no final iremos para a prática do dia. Então, pessoal, se vamos falar da ginástica, é importante que destaquemos a história dessa ginástica, certo? Nesse slide está sendo ilustrado um esquema gráfico, onde é formado por duas imagens, um balão e um retângulo, e entre eles duas setas apontando para o lado cada um deles, onde nesse balão do lado esquerdo está escrito o nome ginástica e no retângulo escrito o nome educação física, certo? Isso quer dizer que a ginástica e a educação física elas estão inseridas dentro de uma mesma história, certo? Para falar de ginástica e educação física, é importante que a gente destaque aí a origem do nome, principalmente da ginástica, certo? A ginástica tem sua origem, do seu nome, na Grécia, certo? Que deriva do nome gímenos, que significa a arte de exercitar o corpo nu, certo? É importante destacar que a ideia da arte de se exercitar o corpo nu não quer dizer que a pessoa vai se exercitar sem suas vestimentas próprias. Isso quer dizer, a ideia remota é que a arte de exercitar o corpo nu, que em exercícios de ginástica, esses exercícios devem conter movimentos que tenham suavidade, certo? Movimentos prazerosos e lúdicos, certo? Ao longo do tempo, é possível destacar que a ginástica está inserida dentro da educação física, porque por muito tempo as aulas de educação física eram chamadas de aulas de ginástica. A partir do momento que a educação física ela foi evoluindo e criando uma identidade do seu nome, a ginástica passou a ser uma unidade didática, ou seja, um assunto a ser trabalhado nas aulas de educação física. Daí, o que é a ginástica, certo? Nesse slide está descrito aí o significado do que é a ginástica, que engloba várias modalidades, certo? Envolve a prática de uma série de movimentos que exigem o auxílio das capacidades físicas, força, velocidade, agilidade, flexibilidade, dentre outros, certo? Esses movimentos, pessoal, da ginástica, podem ser movimentos a qual a pessoa utiliza apenas o seu próprio corpo, certo? Ou então, tipos de ginástica a qual a pessoa precisa utilizar algum objeto. Nesse slide está ilustrado duas imagens. Na parte inferior esquerda, uma moça está deitada ao solo, certo? Com a perna esquerda elevada, fazendo um movimento de flexão do quadril, certo? Ou seja, isso é um tipo de ginástica a qual ela está movimentando, ou seja, se exercitando, utilizando o seu próprio corpo. Já do lado direito, inferior, uma outra moça, também deitada ao solo, no entanto, ela está utilizando uma bola. Os seus pés estão apoiados numa bola e ela está fazendo um movimento de flexão do seu joelho e extensão. Ou seja, aí é um outro exemplo de exercícios na ginástica. Daí partindo para os tipos de ginástica, né? As diferentes formas que a ginástica ela pode ser praticada. Nesse slide está sendo ilustrado aí um elemento gráfico em formato de hierarquia, onde na parte principal superior está escrito o nome ginástica. Logo em seguida, abaixo, do lado esquerdo, tem o exemplo das ginásticas competitivas, que são aquelas modalidades que são federadas, que existe uma federação internacional que regulamenta as regras, e uma confederação também. Mais abaixo, na parte esquerda inferior do nosso slide, tem um outro exemplo,
já das ginásticas não competitivas, certo? Como, por exemplo, a ginástica de demonstração. Na parte mais central desse elemento gráfico tem a ginástica de consciência corporal e do lado direito inferior do nosso slide, a ginástica de condicionamento físico. Daí entramos aí nos exemplos dos tipos de ginástica, iniciando pela ginástica competitiva olímpica, ou seja, aquelas modalidades da ginástica que fazem parte do programa das Olimpíadas. Nesse slide está sendo demonstrado duas imagens em formato de GIF, ou seja, imagens que têm movimento, e do lado esquerdo está o exemplo da ginástica artística masculina, com o atleta brasileiro Arthur Zanetti, em um dos aparelhos que ele pratica, que é as argolas. Ele faz diferentes movimentos nesse aparelho. Esse é um tipo de ginástica a qual requer muita força, certo? Ou seja, o praticante, o atleta, ele tem que ter suas capacidades físicas bem desenvolvidas para se fazer esse tipo de movimento. Já do lado direito do nosso slide, temos um outro exemplo, a ginástica artística feminina, certo? Aí está sendo ilustrado o exemplo de um atleta executando um movimento em um aparelho chamado trave. Esse aparelho é um aparelho longo, certo? Porém bem estreito. E essa atleta tenta se movimentar em cima desse aparelho. Pelo fato dele ser bem estreito, aí a capacidade física de equilíbrio fica bem apurada nesses tipos de movimento. Dando continuidade às ginásticas competitivas olímpicas, nesse slide está sendo ilustrado mais dois exemplos. A ginástica rítmica, que está localizada ao lado esquerdo do nosso slide, certo? Onde é ilustrado 5 atletas executando uma coreografia, certo? Geralmente na ginástica rítmica essa coreografia também ocorre com auxílio de algum som, ou seja, alguma música, certo? E nesse tipo de ginástica, além dos movimentos, elas utilizam instrumentos, como por exemplo, bolas, argolas, fitas, certo? E alguns bastões que são chamados de massas. Do lado direito do nosso slide, um outro exemplo de ginástica, que é a ginástica de trampolim, certo? O trampolim é uma grande cama de elástico, certo? Que o atleta fica pulando e fazendo vários movimentos acrobáticos em cima dessa cama elástica, ou seja, é o chamado trampolim, ok? Ginásticas competitivas não olímpicas. Trarei agora os exemplos da ginástica que não fazem parte do programa das Olimpíadas. No entanto, essas ginásticas são federadas, são ligadas à Confederação Nacional e à Federação Internacional de Ginástica, porém não fazem parte do programa olímpico, como por exemplo a ginástica acrobática, como está sendo ilustrado no slide no lado esquerdo. São 3 atletas em uma coreografia, onde 2 atletas elas juntam os braços e a terceira atleta se deita por cima desses braços. As 2 atletas que juntaram os braços, elas impulsionam a colega a fazer um movimento mais específico, ou seja, um mortal para trás, que é um movimento específico da ginástica acrobática, certo? Do lado direito, temos o exemplo da ginástica aeróbica, que é muito parecido com a ginástica rítmica. No entanto, não utiliza-se aqueles aparelhos que foram citados no slide anterior. Na imagem está sendo ilustrado 5 jovens, 5 meninas praticando a ginástica aeróbica, ou seja, em um movimento de coreografia, também ao som de músicas e com movimentos bem sincronizados. Daí partimos para as ginásticas não competitivas, ou seja, aquelas que não fazem parte de nenhuma competição, certo? Apenas com o intuito de demonstração, de exibicionismo. No nosso slide está sendo ilustrado aí 2 exemplos. O primeiro deles à esquerda, que é a ginástica para todos. Esse tipo de prática da ginástica, pessoal, ela foi criada com o intuito dos diferentes praticantes poderem participar, independente do seu biotipo físico, certo? Existem campeonatos nacionais e internacionais que visam apenas a exibição, certo? E com o intuito que essa pessoa possa praticar esse tipo de ginástica apenas com o objetivo de se exibir, certo? Do lado direito está, por exemplo, o parkour, que é um outro exemplo de ginástica não competitiva. O parkour também faz parte das práticas corporais de aventura, no entanto, está relacionado agora com a ginástica, ou seja, está passando por um processo de regulamentação e possivelmente em um futuro próximo poderá ser considerado também uma ginástica competitiva. Na imagem, o atleta, ou seja, o praticante do parkour, ele faz um movimento bem mais apurado, onde ele corre, apoia seus pés em um colchão que está ligado a uma parede, ele faz um movimento de girar o seu próprio corpo e cai rolando pelo solo.
Daí, pessoal, depois de passar por todos esses exemplos das ginásticas competitivas e não competitivas, nesse slide está sendo ilustrado os benefícios para a saúde dos praticantes de ginástica, certo? Lembrando que nesse slide está sendo ilustrado um esquema gráfico, onde esse esquema gráfico é formado por 5 imagens, certo? No caso, a imagem central é um balão onde está escrito o nome ginástica, e as outras 4 imagens são retângulos que estão escritos dentro desses retângulos os benefícios dos praticantes, os benefícios para a saúde para esses praticantes, certo? Existem 4 setas apontando, saindo do elemento central, uma seta para cima, uma seta para baixo, uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, apresentando esses benefícios, que são eles: a melhora da coordenação motora, ou seja, quem pratica a ginástica leva-se a melhorar a sua capacidade de coordenação motora, ou seja, o movimento ele fica mais apurado, certo? O aumento da força e da flexibilidade, dentre outras capacidades físicas. A melhora da disciplina e da confiança, isso aí são benefícios bem introspectivos que a pessoa sente ao praticar a ginástica. E a melhora da concentração. Esses são os principais benefícios para a saúde, pessoal, dos praticantes de ginástica, certo? Então, pessoal, eu espero que todos tenham entendido a nossa aula de hoje. Nossa aula está se encerrando. Até a próxima. E agora, vamos para a prática do dia. Olá, pessoal. Eu sou professora de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Natal. Meu nome é Roberta, eu tenho 1,55 m, sou morena, tenho os cabelos escuros e estou usando rabo de cavalo, certo? Hoje eu vou apresentar para vocês a prática do dia da primeira aula sobre o tema de ginástica, tá? Para os exercícios de hoje, nós faremos 2 exercícios e vamos precisar do auxílio de uma parede livre, tá? Então, em qualquer lugar da sua casa, que você tem uma parede com espaço de mais ou menos 1 metro, certo? Por 1,5 m, é o suficiente para a gente fazer os exercícios de hoje, tá? Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer é a parada de mãos, como muita gente chama, plantar bananeira ou o apoio invertido, tá? Então, eu vou começar, vou ficar com minhas costas encostadas na parede, tá? Depois disso, pego as minhas mãos, vou colocar na minha frente, no chão. Coloco as mãos no chão e vou subindo os pés na parede, ok? Ficando nessa posição, mãozinha no chão, pé na parede, tá? Vou ficar durante 30 segundos. Esse tempo eu vou poder ir aumentando depois de acordo com os meus limites, tá? O segundo exercício é a cadeirinha. Também vou ficar de costas na parede, vou distanciando os meus pés para ir fazendo uma flexão de perna e vou fazer um ângulo de 90 graus no meu tronco com as minhas pernas, tá? Meus pés bem paralelos e vou ficar nessa posição durante 20 a 30 segundos, ok? Depois eu vou tentar aumentar até chegar 1 minuto, tá ok? Não necessariamente no mesmo dia. Vocês vão realizar esses 2 exercícios, um intervalo sempre de um para outro, de 20 a 30 segundos de descanso, e vocês vão fazer eles 3 vezes. Faz a parada de mãos, faz a cadeirinha. Faz a parada de mãos, faz a cadeirinha, mais uma vez a parada de mãos e a cadeirinha. Total 3 vezes, sempre descansando entre um e outro, tá ok? Então essa foi a nossa prática do dia. Obrigada! Teleaula Natal.